por tudo que o Senhor já tem realizado na tarde deste dia. Deus, e agora eu quero apresentar o teu servo, ao qual tu tens chamado, e ele tem entendido esse chamado, para estar, ó Deus, apregoando a tua palavra. Responsabilidade, ó Deus, mas que ele entende que é instrumento que o Senhor tem usado com tanta propriedade. Obrigado, Deus, mas muito obrigado mesmo, porque tenho certeza que sairemos deste lugar alimentados pela tua palavra, porque o Senhor está aqui neste lugar para dar a nós a porção dobrada do teu Espírito. Muito obrigado. Entrego o teu servo aos teus cuidados, a tua igreja que aqui está, que possamos agora, Deus, atentarmos verdadeiramente, limpar os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos entender e compreender tudo que o Senhor tem para falar conosco aqui na tarde deste dia. Oro ao Senhor, grato que sou, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Rubelão. Opa. Boa noite, gente boa. Boa noite, gente boa. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que muitas vezes a gente não para muito para pensar. É que no final a gente morre. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? No final a gente morre. Fala aí, isso aí. No final a gente morre. E aí o que acontece? É muito comum que as pessoas, elas tenham aquela ideia de que elas podem fazer qualquer coisa, né? Porque, eu tenho todo o tempo do mundo. Só que, se você hoje brigou com seus pais, você não sabe se vai voltar para casa e vai encontrá-los para pedir desculpas. Se você, de repente, ofendeu a sua esposa ou seu marido, você não sabe se você ainda vai conseguir pedir desculpas hoje. Se você, de repente, pensou, amanhã eu entrego minha vida a Cristo, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então eu não sei se dá para perceber que a única coisa que nós temos na nossa vida é o agora. A gente não tem mais o ontem, a gente não tem o amanhã, a gente não tem o depois, a gente não tem o ano que vem. A gente só tem o agora. E aí, é importante parar para pensar o seguinte, você que está ao alcance da nossa voz. Eu gostaria que você pensasse, já que a gente faz plano de saúde, preocupado com a possibilidade de precisar de um atendimento médico decente. A gente faz um plano funerário com a preocupação de não ficar desamparado naquele momento que ocorre a morte e a gente não sabe o que fazer, para onde ir e assim por diante. A gente faz um trabalho prévio de atividade física para se precaver da perda de densidade óssea, densidade muscular que os anos vão trazer para a gente. A gente se preocupa em tomar algum tipo de medicamento ou suplemento para cuidar do nosso organismo. Mas eu gostaria que você parasse para pensar. Se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse o dia em que você morresse e você morrendo estivesse diante de Deus, agora. E aí eu gostaria que você me dissesse, você morrendo hoje, para onde iria a sua alma? Ô Roberlan, morreu, acabou. Tá, você acha que o ser humano que tem essa capacidade de pensar, fazer poesias, escrever, esse homem que tem habilidade com obra de arte e tantas coisas, os pensamentos, os sentimentos, a transmissão de cultura, você acha que a gente é igual um caramujo que surgiu e vai embora? Você acha que é isso mesmo? Você acha que a nossa capacidade de imaginação, memória, até a capacidade que a gente tem de sentir mágoa, ansiedade, preocupação, com a nossa mente a gente vai no futuro, com a nossa mente a gente vai no passado? Será que a gente é igual uma formiga ali, que a gente esmagou e acabou, não existe mais? É isso mesmo? Você consegue acreditar que a vida da gente é só isso? A Bíblia diz que não. E aí eu gostaria que você pensasse juntamente comigo em relação a isso. Digamos, tá legal, vamos lá. Vou pensar junto com você. Morreu, acabou. Bem, se morreu, acabou,
eu pelo menos acredito que eu estou numa boa. Não destruiu meu organismo com bebida, com droga. Não trouxe doença sexualmente transmissível para minha casa. Meu filho não nasceu com sífilis. Eu, por exemplo, não fiquei todo enrolado por causa de jogo de azar, nada disso. Eu não passei por situações de ser confundido com um marginal de madrugada porque eu não estava na noitada. Eu, por exemplo, não fui enquadrado por um marido traído violento porque eu não estava envolvido com mulher de terceiros. Ou seja, mesmo que a vida encerrasse aqui e a gente não virasse mais nada, eu estou no lucro por tentar viver uma vida sem pecar. Eu, por exemplo, pelo fato de evitar cometer pecados, não vou receber uma multa alta por dirigir no acostamento. Então não sei se dá para perceber que, digamos que eu simplesmente morreu, acabou. O simples fato de eu querer obedecer a Deus, querer viver o Evangelho, já é lucro para mim. Agora, para você que acha que morreu, acabou, se você tiver errado, além da colheita de tanta desgraça que a gente planta nessa vida, porque todo mundo que faz um monte de besteira, pensa que não vai acontecer nada de errado. As pessoas, elas plantam chuchu e querem colher abobrinha. Elas plantam quiabo e querem colher morangos. Mas a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso também se fará. E aí o que acontece? Se eu estou errado, pô, beleza. Porque, embora morreu, acabou, não aconteceu mais nada comigo. Tive uma vida tranquila. Na minha velhice, meu filho teve gratidão por mim, cuidou de mim, porque eu não larguei o meu filho para andar com uma e com outra. Então, até aí, beleza, morreu, acabou, mas acabou legal. Deixei uma boa história. Meus vizinhos vão no meu sepultamento, porque eu fui um bom vizinho. Ajudei a um, ajudei a outro e assim por diante. Evitei falar mal dos outros. Ou seja, lucrei. Agora, se você estiver errado, pensa comigo o seguinte. A Bíblia fala que existe uma eternidade de tormento. A Bíblia fala que existe uma eternidade em que as pessoas vão agonizar. E essa agonia não vai acabar. A Bíblia fala que existe um tal de Satanás que está aí rodeando a terra, que fica rugindo como um leão, procurando alguém para tragar, e que a intenção dele é acabar com você, é destruir você. Mas a parte mais interessante do trabalho dele é que ele quer acabar com você, destruir você, mas manter você na ilusão de que você é livre e que eu estou preso. Ou seja, eu tenho a capacidade de dizer não para um vício, até porque eu não estou viciado. Mas ele consegue fazer com que uma pessoa viciada se ache livre, mas ela não tem condições de abrir mão do vício. Eu, por exemplo, sou visto como alguém que não é feliz, pelo fato de repente não passar numa noitada, fazer um monte de coisa e assim por diante. Mas eu posso escolher não fazer. Agora existe aquela pessoa que ela sabe que está fazendo uma coisa errada. Ela sabe que está prejudicando a sua família. Ela sabe que está prejudicando os seus filhos. Ela sabe que está prejudicando a sua história. Mas ela não consegue se controlar. E ela diz que eu que sou preso, eu que sou escravo. Só que esse tal de Satanás, ele não quer apenas transformar a sua vida aqui no inferno. Ele quer, depois da sua morte, transformar a sua eternidade no inferno também. E aí, qual é o problema se você estiver errado? Diz a Bíblia que vai chegar um dia em que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus não preparou o inferno para você. Deus não preparou o inferno para você. E aí, querido, você pode acreditar ou não? Eu acredito. E estou aqui. Se não acontecer nada disso, pelo menos eu tive a chance de viver o céu aqui na terra, apesar das lutas e das adversidades. Até porque Deus não me prometeu um céu sem tempestade, mas Ele me prometeu que se eu confiasse nele, Ele me daria asas para voar como águia acima das tempestades.
Eu sei que isso para mim já é uma vitória incrível. Agora, se você estiver errado, além de fabricar um inferno, quer ver uma coisa simples? É só assistir o jornal. Tá todo mundo aí vendo várias matérias de gente que parece que está curtindo a vida. Não vou mencionar aqui a série de desgraças que eu vejo na televisão, mas é só você ligar a televisão e você vai acompanhar gente que foi se divertir, gente que foi curtir. E aí quando vai ver, a pessoa tá toda enrolada, aqui tá viva, aqui tá presa. Mas tem aquele que tá pior, além de morrer foi pro inferno. E Jesus, ele vem a esse mundo para que eu e você não passemos por isso, nem viver o inferno na terra e nem ir pro inferno depois de morrer. Como eu disse, digamos que eu esteja errado, não perdi nada obedecendo a Bíblia. Agora, se você está errado, pensa bem, você está lascado. E eu gostaria que você pensasse nisso. Voltando à pergunta que eu fiz no início: se você morresse hoje e Deus perguntasse por que você poderia entrar no céu, no meu céu, o que você diria para Ele? Se você morresse hoje, você poderia dizer que você iria para o céu? Se você morresse hoje, você poderia dizer que você teria uma eternidade ao lado de Deus? Claro, talvez você também não acredite que Deus exista. É bacana, né? Esse microfone que está na minha mão, se eu dissesse que ele surgiu do nada, você ia acreditar também, né? Um microfone você não acredita que surgiu do nada. Agora você já viu como é que o bebê se forma no ventre de uma mãe? Eu acho que é uma coisa mais complexa do que construir um microfone. Um copo de plástico que a gente bebe água, se eu dissesse para você que surgiu do nada, você ia dizer que eu sou maluco, né? Agora imagina a distância que está a terra do céu. E nessa distância da terra e o sol, a terra não está nem sendo frita, nem está sendo congelada. Isso é do nada também? Vamos olhar o nosso cérebro, a capacidade que a gente tem de pensar e de sentir. Vamos pensar na capacidade da produção de cultura que a gente tem. A capacidade de traduzir os pensamentos em palavras, de transformar as palavras em letras. Aí eu gostaria que você pensasse: como é que o homem tem essa capacidade toda se ele surgiu do nada? É isso mesmo? Um dia houve uma explosão, legal, mas quem acendeu o palito de fósforo? E aí dessa explosão, algumas coisas foram se transformando em outras, até que chegamos a esse ponto que nós estamos aqui. Só tem uma diferença: a gente tem consciência de que vai morrer um dia, porque no final a gente morre. Vocês podem repetir de novo essa frase comigo? No final, a gente morre. E a pergunta é: o que você faz enquanto não morre e para onde você vai depois que morre? Essa é a questão. E aí, considerando isso, eu gostaria que você, em detalhe, não pense que os velhos e os doentes vão primeiro, não. Tá cheio de gente saudável e jovem que já foi antes. Eu conheço um monte de velhinho aí que vive fazendo prova de vida lá no banco. Os velhos não morrem. Velho não morre não. Velho não morre, rapaz. Só jovem. E aí, nesse caso, diante desse pensamento, se você fosse estar diante de Deus hoje, cara a cara com Ele, e Ele perguntasse: por que eu poderia deixar você entrar aqui? O que você diria para Ele? Eu posso entrar porque eu sou uma pessoa do bem. Eu posso entrar porque eu não falo mal de ninguém. Eu posso entrar porque eu pago as minhas contas. Eu posso entrar porque eu não xingo palavrão. Eu posso entrar porque eu não chuto o meu cachorro. Eu posso entrar porque eu não falo mal da minha sogra. Parabéns! Como diz o vídeo no YouTube, eu tenho 2 palavras para você: parabéns! Mas agora eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: não é mais do que a sua obrigação. Daí a você satisfazer as exigências da justiça de Deus é outro negócio. Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não temos como agradar a Deus em nós mesmos. E aí eu vou dizer para você como eu adquiri a certeza do presente da vida eterna.
Uma das coisas que é importante para qualquer pessoa que queira receber o presente da vida eterna é entender que ninguém é perfeito. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? Mais uma vez. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. A pessoa mais correta que você conhece, ela tem algumas motivações erradas. A gente tem aquela ideia de que existem aquelas pessoas que elas são perfeitas. Não são. Não são. Não há um justo, nenhum sequer. Não tem como conseguir a eternidade através da nossa perfeição, porque nós não a temos. Nós até temos algumas boas intenções, mas muitas coisas ruins assaltam o nosso coração. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente: somos pecadores. Vocês podem repetir essa frase? Só que eu não sei de quem é. Somos pecadores. Eu gostaria que você imaginasse um omelete. Tipo, ele me deu. Eu gosto de comer omelete. Vou gravar, não sei se é dele. E aí você pega um ovo bom e um ovo podre. Vai ficar gostoso? Aí você pega 2 ovos bons e um ovo podre. Vai ficar gostoso? Não. Assim somos nós. A gente dá um passo para frente e 10 para trás. A mesma boca que fala coisa boa, fala coisa ruim. O mesmo olho que vê coisa boa, vê coisa ruim. E é importante que nós tenhamos essa ideia. Eu não tenho como ter a vida eterna com Deus confiando apenas nas minhas capacidades, porque somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Todos. Eu, você, a pessoa mais correta que você conhece e a pessoa mais descarada que você conhece. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Todos nós nos afastamos da luz divina. Todos nós. Todos nós. Pelo fato de não sermos perfeitos, pelo fato de sermos pecadores, nós herdamos a morte. Você pode repetir essa frase? Herdamos a morte. Herdamos a morte. Romanos 5,12 diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez alguns digam: ah, mas pastor Alberto, por que eu vou para o inferno se quem pecou foi o tal de Adão? E aí eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho a testa grande e minha esposa tem a testa grande. Com uma diferença, ela tem franja e eu não. Tô lascado, né? O que aconteceu com meu filho? Tem testa grande também. Ué. E aí, eu não quero ter, não interessa. Você herdou, filho. É genética. Não tem pra onde correr. Tem gente que, eu não queria ter miopia. Eu não queria ter, por exemplo, na minha família é normal os homens terem os ombros um pouco mais estreitos, né? E a barriga um pouco mais saliente. Pra gente ter uma mudança nisso, tem que se esforçar muito. E aí o que acontece? É genética, a gente não escolheu. Nós herdamos a morte. Porque como o pecado entrou no mundo por um homem, a morte veio a todos os homens. E aí a gente precisa ter isso em mente. Todo mundo é pecador. Herdamos. E a parte pior, a gente também escolhe pecar. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você já viu no programa do Datena ou do Balanço Geral, um grupo de trombadinhas entraram numa biblioteca pública para roubar livro de trigonometria? Não, filho. A gente quer o que não presta. Qual é a música que a gente vai cantar? Um negócio de sobe, desce, senta aqui, vai no chão e vai. Tá entendendo? É mais ou menos isso que as pessoas querem. Qual é o filme que a gente quer ver? Da bala, braço quebrado, tá entendendo? Bolachode, rabo de arraia voadora. É isso que a gente quer. Então não sei se dá pra perceber. Quando alguém é gentil com a gente, o que vem na mente da gente? Sei não. Tá dando pra entender? A nossa mente está sempre caminhando pro mal. É uma luta você andar direito. É uma luta fazer o que é certo. É uma luta honrar sua família. É uma luta honrar sua palavra. É uma luta ser fiel à sua esposa ou ao seu marido. Não, pastor, só tenho olhos para minha mulher. Ah, bonitinho, que fofo. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que a gente vive numa batalha diária. Por quê? Herdamos a morte.
E morte não é apenas a questão de ficar gelado num caixão. A morte tem a ver também com separação. Nós tivemos um problema com o ecossistema. O homem destrói o ecossistema. Nós temos um problema com o relacionamento com as pessoas. A gente está sempre arrumando briga, problema, disse-me-disse, picuinha. Já reparou? A gente tem problema com a gente mesmo. A gente fica em crise com a gente se culpa, a gente se condena, a gente se diminui. A gente tem problema com a gente tem problema com os outros, a gente tem problema com Deus. Então não sei se dá para perceber que nós herdamos a morte, a separação. Então se eu tenho consciência de que ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte, aí a gente consegue entender, por isso que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Você pode repetir essa frase? Cristo morreu. Aí é que está o negócio. Você herda a morte é um direito seu, e aí Jesus faz o seguinte: eu quero essa morte para mim, para que você tenha a minha vida na sua vida. Aleluia. Entende como é que é o negócio? O que me faz entregar a minha vida a Jesus? Tem gente por aí que quer entregar a vida a Jesus para ter 2 carros, 2 casas e 2 geladeiras. Gente, para isso não precisa aceitar Jesus. Tem gente que tem 2 carros, 2 casas, 2 geladeiras sem ser evangélico, né? Então a ideia não é essa. É a ideia de nós termos uma existência mais rica. Até porque a felicidade não consiste na abundância de bens. A felicidade não consiste na abundância, nas sensações prazerosas. É importante pensar nisso. Quando eu falo de prazer, eu lembro muito de 2 situações. Pensa no cracudo e pensa na mulher grávida. Talvez você pense, nada a ver. Vou explicar. Pensa no prazer do cracudo e pensa na dor da mulher de parto normal. Já pensou, né? A gente que é homem só pensou. As mulheres talvez tiveram algumas recordações aí. E aí nesse caso, pensa comigo o seguinte: qual dos 2 estão sentindo prazer? O cracudo ali na pedra, ou a mulher naquele momento de dilatação e médico aperta e vem pra cá e vem pra lá? Qual dos 2 estão sentindo prazer, irmão? O cracudo ou a mulher em trabalho de parto? Quem? Quem, gente? Aí tem gente que tá na dúvida. Então tá bom. Então a maioria aqui deve ter sido cesariana, né? Então tá certo. E aí nesse caso, por exemplo, ou então não sentiu dor, né? Glória a Deus. Vou pedir essa unção. E aí nesse caso, vamos pensar o seguinte: na hora do prazer, esse cara tem mais prazer do que ela. Tanto que ele quer de novo. Agora, quando passa o evento, quem tem sentimento de realização? A mãe que deu a luz ou o cracudo? Percebe? Muitas vezes nós vivemos caçando prazer. Fica indo só atrás de prazer para ver o que vai acontecer com você. Existem coisas que a gente não gosta de fazer, que precisa fazer, mas o pecado ilude a gente. O pecado engana a gente e fala: pega esse caminho, faz isso aqui, ninguém tá vendo, não vai dar em nada, todo mundo faz. Aí na hora que vem a pressão, Satanás, morre com a tua roupa, miserável. Tá dando para entender? Então é importante eu lembrar que Cristo morreu por nós, para a gente não passar por todas as consequências do pecado. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a minha dívida. Mas eu não sei se você percebe que tudo isso foi feito já que a gente não tem condições de receber o presente da vida eterna. Isso tudo foi feito para que eu e você recebêssemos um presente chamado vida eterna. E a vida eterna é o que? Conhecer a Deus e Jesus Cristo, seu Filho. A palavra vida eterna, ela não é necessariamente uma questão de uma existência biológica, mas é de uma riqueza existencial, ou seja, é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida plena, carregada de sentidos. E aí, como eu falei agora há pouco, é aquela questão de você poder se encantar com coisas simples. É aquela questão do que vem ao teu reino. Você vê a vontade de Deus, você tem a alegria do Senhor, você tem a paz que excede todo o entendimento. Você consegue amar gente ruim, porque tem gente que é ruim. Você consegue amar gente ruim,
você sabe, consegue experimentar o melhor do pior da realidade da vida. Por quê? Porque você recebeu essa vida que não começa depois que a gente morre, mas é uma vida eterna que começa aqui. E ela é um presente. Digamos que de repente você quisesse morar num bairro nobre, né, do Rio de Janeiro, e aí alguém chegasse para você e falasse assim: olha, toma essa cobertura aqui na beira da praia. E aí você pegasse algumas moedas, uns 50, 75 centavos, e entregasse à pessoa. Você estaria ofendendo essa pessoa. E assim somos nós. As nossas miseráveis moedas de boas obras não têm condições de comprar as mansões celestiais. As nossas míseras moedas de boas obras não podem comprar as mansões celestiais. Jesus já pagou o preço, Ele morreu por nós. A vida eterna é um presente. Agora, como é que a gente faz isso? De acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 13, está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você só precisa clamar a Ele. Como assim? Vou dar um exemplo simples. O nome do meu filho é Roberlan, em minha homenagem, né? E aí nisso, quando o Roberlan acorda, aí ele vai dar um grito, fala alguma coisa e tudo, balbucia um negócio lá, pra gente ir lá no quarto. A mãe vai correndo. Eu tento dar uma segurada pra ele aprender um pouquinho de frustração, né? É bom começar logo agora. E aí nisso, aí eu dou uma segurada, ele vai, reclama daqui, reclama de lá, reclama daqui, reclama de lá. Aí quando ele vê que eu cheguei, aí ele vai, começa assim a esboçar um choro. Eu falei: calma, já vou te pegar. Aí eu olho pra ele um pouco, deixei ele sofrer mais um pouquinho e tal. Aí aquela coisa ali, aí tá ele lá. Aí ele estende a mão assim pra mim, como assim: me tira daqui, pai. Aí eu gostaria que você pensasse, claro, Deus não é igual a mim não, tá? Fica tranquilo, Deus é melhor. Agora, observa bem, o invocar o nome do Senhor é isso. É como, olha, Deus, eu não sei se eu morro hoje, eu não sei se eu morro amanhã, eu não sei se eu morro daqui a 10 anos, mas eu estou percebendo pela palavra do pastor Roberlan que a vida eterna começa aqui. Ela é mais do que não ir para o inferno. Eu quero ter essa alegria do Senhor que me fortalece. Eu quero ter essa paz que excede o entendimento. Quando o médico diz não tem jeito, quando o advogado diz não tem jeito, enquanto a luta não acaba e a bênção não chega, eu quero viver isso aí. O que é para fazer? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como assim? Aí eu dou a ilustração do meu filho. Estende os braços para ele, fala para ele: eu estou aqui, me socorre. Pai, me pega no colo. E eu tenho certeza absoluta. A Bíblia fala que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu filho não sabe sair do berço. Meu filho não sabe trocar sua própria fralda. Meu filho não sabe preparar o seu leite. O meu filho não sabe se agasalhar. O meu filho não sabe tirar a camiseta suada. Mas ele tem a mim. Eu talvez não perceba que boa parte das desgraças da minha vida não estão relacionadas às desgraças da vida, mas à ausência de Deus para me oferecer graça em meio às desgraças da vida. Amém. E aí eu gostaria de oferecer isso para você. Não apenas a certeza da salvação de ir para o céu, que tem um monte de crente que hoje não tem, mas além da certeza da salvação de ir para o céu, é o fato de experimentar a vida de Deus e o reino de Deus aqui, no chão de fábrica, no dia a dia, com bala perdida, com corrupção política, com toda sorte de mazelas aí, de você entender que o seu Redentor vive e Ele vai se levantar em seu favor. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente invoca o Senhor? Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que tem poder sobre a morte, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, com todo o seu ser que você confia em Deus. Tem gente que só confia em Deus na mente, tem gente que só confia em Deus na emoção. Não, toda a sua vida.
se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, com toda a sua vida, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, quando eu confio em Deus plenamente, eu confio que Jesus pagou o preço da minha morte. Eu creio que Jesus pagou a minha dívida. Eu creio que Jesus organizou uma festa e Ele me deu o convite. Digamos que hoje, quando a gente saísse daqui, desse culto, o pastor Alberto falasse assim: aí, pra geral, hein? Rodízio lá na Parmê, tô esperando vocês lá. Já tem gente rindo aí, pastor. Tá entendendo? Digamos que ele falasse: tô esperando geral lá na Parmê. Uns iriam de carro, outros iriam de ônibus, outros iriam... Ia ter gente que ia a pé? Outros iriam a pé, outros de repente iriam de bicicleta, outros iriam pedir carona. E tem aqueles que iam falar assim: ah, isso é brincadeira dele, não vou não. Aí eu digo: quem é que vai comer o rodízio? Quem vai comer a pizza lá? É quem acreditou e foi ou quem não acreditou e ficou? Quem acreditou e foi vai comer a pizza. Digamos que de repente Robson faça uma festa e fala assim: ó, todo mundo pode levar quem vocês quiserem. Eu sou da época da festa de pobre. Vai todo mundo, mas uma hora acaba a comida. Agora os crentes, tudo tem festa de rico, né? Tem tudo, mas só pode 100 pessoas, 200 pessoas, 150, né? Mas digamos que Robson dê aquele festão e chama a igreja. Tem aqueles que falam assim: pastor, não bota convite na igreja não. Tá bom, tô convidando o senhor, mas não bota lá no quarto de aviso não. Entendeu? Aí digamos que de repente o Robson: não, pastor, chama geral, quero ver casa cheia, todo mundo comendo. Aí alguém fala assim: ah, não vou não. Quero ir lá não. O Robson não gosta de mim, também não vou não. Aí eu pergunto: quem pensou assim, foi na festa? Quem pensou assim, comeu de tudo? Quem pensou assim, encheu a barriga? Não. Por quê? Porque não recebeu. Então não sei se dá para perceber. Que olha só, a vida eterna é essa: que te conheça o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Você que está ao alcance da minha voz, eu gostaria que você tomasse uma decisão por Jesus. Você que está ao alcance da minha voz e está ouvindo, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Eu espero que dê tudo certo com a gravação e que isso aqui vá para o YouTube. E você que está na internet, eu gostaria que você fizesse essa oração. Eu gostaria que você chegasse diante de Deus e falasse assim: Senhor, olha, eu não tenho condições nenhuma de chegar no céu, porque eu tenho pensamentos impuros. Eu não faço coisa boa, eu já fiz muita coisa ruim. Eu não sou igual fulano, eu não sou igual Beltrano. Como se quem estivesse pregando para você aqui fosse perfeito. É que não dá tempo de eu contar um monte de coisa ruim que eu faço. E aí...